Olá, o nosso encontro com Deus. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Quantas e quantas vezes Deus tem nos orientado através dos profetas, através dos homens de Deus, através das mensagens, através dos vídeos, e muitas vezes nós não damos a devida atenção, ou seja, nós não percebemos devido à falta de sensibilidade à voz do Senhor. Então fique até o final e veja o que de fato você precisa para se conectar à presença de Deus. Com Deus, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante edificante. É o chamado de Deus para a nossa vida. Quantas e quantas vezes Deus tem direcionado algo para a nossa vida e devido os nossos dias corridos, nós não nos atentamos para o nosso chamado. Deus, ele chama-nos a todo momento, principalmente quando nós estamos em uma comunhão, ou seja, nós estamos intimamente ligados à sua presença. Deus, ele fala através de homens, Deus, ele fala através dos profetas, Deus fala através de mensagens e acontecimentos. E nós estamos vivendo dias onde não se vê falar dos acontecimentos do Senhor, porque muitas pessoas estão preocupadas com o dia da manhã e esquecendo de viver o hoje, esquecendo de viver a presença de Deus. A palavra de Deus em Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamá-lo: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai e deite, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar, se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo mundo ouvirá, e te dirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhece pelos seus filhos, ou seja, o que os filhos fizeram. E ele os não respondeu.
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe se espiava a iniquidade, e nem com sacrifício, com a oferta de manjares. Então, não havia a manifestação do Espírito naqueles dias. E o jovem Samuel não sabia como era essa manifestação, não havia ouvido falar do Senhor. E naquela noite o Senhor falou com ele, e a graça de Deus desceu sobre a vida de Samuel, um ungido, um homem segundo o propósito de Deus. O jovem que foi uma promessa de Deus para com a sua mãe, e seria a diferença para aqueles dias. E hoje não é diferente. Você é a diferença. Deus, ele te escolheu para fazer a diferença aonde quer que você venha passar. Então Deus está te chamando para fazer a boa obra. Deus está te chamando para interceder. Deus está te chamando para cantar, para louvar, para exaltar o nome dele. E através do seu louvor, através das suas orações, Deus vai fazer o impossível acontecer. Milagres irão acontecer através do teu propósito, através da sua atitude. Então ouça a voz do Senhor, porque o Senhor te chama. Você tem um chamado, e esse chamado ele vai resgatar almas que estão perdidas, almas que têm sede da presença de Deus, mas estão afastadas, estão despercebidas, estão estacionadas em algum lugar. E nessa hora o Senhor ele vai descer, vai descer com algo diferenciado na sua vida, uma unção dobrada do Espírito Santo de Deus, e a manifestação do Espírito ela vai contagiar você e toda a sua família, e aonde quer que você venha passar, a presença do Senhor ela será manifestada, porque você dará ouvido, você vai ouvir o teu chamado, você vai começar a ter atitude através da palavra de Deus. Deus ele tem te chamado para fazer uma obra missionária. Deus tem te chamado para fazer uma obra, uma obra ministerial. E quando você faz essa obra ministerial, você se coloca à disposição do reino. Você abre uma área dentro de você e automaticamente é levantado um altar, e quando esse altar é feito dentro de nós, Deus começa a agir através desse altar, através da nossa vida, e outras vidas vão ser resgatadas, vão ser transformadas através daquilo que você estará fazendo. Então não deixe essa voz passar despercebido. Busque intensamente a presença de Deus através da oração, para que você venha ouvir a chamada de Deus. Porque o Senhor, ele te chama, o Senhor nos chama, o Senhor quer que o exército dele se levante para fazer a diferença nessa terra. Porque há de chegar o tempo que Jesus irá voltar. Está próximo. Então nós não podemos deixar as coisas acontecer de qualquer maneira. Não, nós temos que ser profetas de Deus, nós temos que andar conforme a palavra, segundo a palavra. E a palavra diz que nós iríamos viver dias de muitos obstáculos, de guerras, muitas pandemias, doenças que não teria cura. E isso já está passando. Então a volta do rei está próxima. Então vem juntos conosco. Vamos fazer a diferença. O Senhor chama o exército dele para fazer a diferença. Então fique ligado. Ouça a voz do Senhor. Da mesma forma que o Senhor chamou Samuel, naquele tempo que não havia manifestação do Espírito, não havia obras mais naquele momento, porque estava havendo uma grande iniquidade, uma grande desavença entre aquela família. Nesta hora o Senhor te levanta como um profeta, e Ele vai fazer a diferença através da sua vida. Esse foi mais um encontro com Deus. Até o próximo, se assim Deus nos permitir.